A paz de Jesus e o amor de Maria estejam com você e com toda a sua família. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a palavra de Deus, para deixarmos que ela ilumine a nossa vida, o nosso coração, as nossas decisões. A palavra de hoje é um convite profundo à gratidão, a reconhecermos as maravilhas que o Senhor realiza em nós a cada instante. Por isso, prepare o seu coração, abra a sua mente e vamos juntos acolher este presente que o céu nos envia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. Este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que passagem maravilhosa o Senhor nos apresenta hoje. Ela é riquíssima em detalhes e nos ensina sobre fé, obediência e principalmente sobre a importância da gratidão. Vamos mergulhar juntos nesta cena tão poderosa. Primeiro, vamos contextualizar. Jesus está a caminho de Jerusalém. Este é um caminho importante, o caminho da sua paixão, morte e ressurreição. E neste trajeto, ele passa por uma região de fronteira entre a Samaria e a Galileia. Isso já nos diz algo. Samaria e Galileia eram regiões com uma histórica inimizade. Os judeus da Galileia não se misturavam com os samaritanos, mas Jesus, o Senhor da unidade, transita por essa fronteira, quebrando barreiras. E é justamente ali, nesse lugar de divisão, que 10 homens leprosos se aproximam. A lepra, na época, não era apenas uma doença física terrível. Era uma sentença de exclusão social e religiosa. Os leprosos eram considerados impuros, obrigados a viver longe das cidades, longe de suas famílias, longe do templo. Eles precisavam manter distância e gritar: impuro, impuro, para que ninguém se aproximasse. A dor deles não era só na pele, era na alma. Eles eram marginalizados, os excluídos dos excluídos. O sofrimento comum fez com que eles superassem suas próprias diferenças. Provavelmente havia ali judeus e samaritanos, inimigos históricos, mas agora unidos pela mesma desgraça. A dor tem esse poder de nos unir, de nos fazer olhar para o que realmente importa. Eles veem Jesus e de longe gritam. Perceba a atitude deles. Eles não ousam se aproximar, respeitam a lei que os marginaliza. Mas o grito deles é um grito de fé, um clamor que rasga o céu. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Eles não pedem a cura diretamente. Eles pedem compaixão. Pedem misericórdia. Eles reconhecem Jesus como mestre, uma autoridade, alguém que pode fazer algo por eles. O grito deles é uma oração desesperada, mas cheia de esperança. E qual é a resposta de Jesus? Ele não os toca imediatamente, não faz um grande discurso. Ele simplesmente diz: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Agora coloque-se no lugar daqueles homens. Eles ainda estavam leprosos. A pele deles ainda tinha as marcas da doença. E Jesus manda que eles façam algo que só os curados podiam fazer. Segundo a lei de Moisés, quando um leproso era curado, ele precisava ir ao sacerdote para que a cura fosse oficialmente constatada e ele pudesse ser reintegrado à sociedade. A ordem de Jesus é um teste de fé e obediência.
Ele estava pedindo que eles agissem como se já estivessem curados, mesmo sem verem nenhum sinal. Era preciso acreditar na palavra de Jesus acima da evidência dos próprios olhos. E eles foram, eles obedeceram, eles começaram a caminhar, ainda leprosos, mas com o coração cheio da promessa de Jesus. E o Evangelho diz: enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. A cura não aconteceu no momento em que Jesus falou. A cura aconteceu no caminho, no ato de obediência, no movimento da fé. Quantas vezes nós também pedimos uma cura, uma graça, uma solução para um problema e queremos que tudo se resolva instantaneamente. Mas Deus muitas vezes nos cura no caminho. Ele nos pede para dar o primeiro passo na fé, para começar a caminhar na direção que Ele aponta, mesmo que ainda não vejamos a solução completa. A cura acontece quando nos colocamos em movimento, confiando na Sua palavra. Agora vem a parte central da nossa reflexão. 10 foram curados. 10 homens que estavam condenados a uma vida de miséria e exclusão, agora estão limpos, renovados, prontos para voltar para suas famílias, para a vida em sociedade. A alegria deles deve ter sido imensa, indescritível. Imagino que eles começaram a correr, ansiosos para chegar ao sacerdote, para abraçar seus filhos, suas esposas. A vida deles recomeçou. Mas, no meio dessa euforia, um deles para. Um deles percebe o que realmente aconteceu. Ele não foi curado por acaso. Ele não foi curado pela sorte. Ele foi curado pelo poder e pelo amor de Jesus. E ao se dar conta disso, ele faz algo extraordinário. Ele volta. O texto diz que ele voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele não voltou em silêncio. Ele voltou fazendo festa, gritando sua gratidão, testemunhando o milagre. E o que ele faz ao encontrar Jesus? Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. Esta é a atitude da verdadeira gratidão. É uma atitude de humildade, de reconhecimento, de adoração. Ele não apenas diz obrigado, ele se prostra, ele se humilha diante daquele que lhe devolveu a vida e a dignidade. E o evangelista faz questão de nos dar um detalhe crucial. E este era um samaritano. Um estrangeiro, um herege aos olhos dos judeus. Justamente aquele de quem menos se esperava, foi o único que voltou para agradecer. A pergunta de Jesus ecoa até hoje em nossos corações. Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? É uma pergunta triste. Jesus não está cobrando o agradecimento. Ele está lamentando a ingratidão. Ele está lamentando que 9 pessoas receberam o maior presente de suas vidas e simplesmente seguiram em frente, sem olhar para trás, sem reconhecer a fonte da bênção. Os outros 9 também foram curados fisicamente. Eles também obedeceram à ordem de ir aos sacerdotes. Eles cumpriram a lei, mas eles receberam apenas a cura da pele. Eles não experimentaram o encontro profundo com o Salvador. Eles estavam mais preocupados com a regra, com a reintegração social, do que com a relação com aquele que os curou. Quantas vezes nós somos como esses 9? Recebemos tantas graças de Deus todos os dias. A vida, a saúde, a família, o alimento, o trabalho, o perdão. E quantas vezes nós simplesmente seguimos em frente, como se tudo isso fosse um direito nosso. Quantas vezes esquecemos de parar, de voltar, de nos prostrarmos aos pés de Jesus e simplesmente dizer: obrigado, Senhor. A gratidão não é apenas uma questão de boa educação com Deus. A gratidão é o que completa a cura, é o que nos salva. Veja o que Jesus diz ao samaritano: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Os outros 9 foram curados, este foi salvo. A cura deles foi física, a dele foi total, física e espiritual. A gratidão abriu para ele a porta da salvação, do relacionamento íntimo com Deus.
A ingratidão, por outro lado, nos fecha para Deus. Quando não agradecemos, começamos a achar que tudo é mérito nosso. Nosso coração se torna endurecido, egoísta. Deixamos de perceber a mão amorosa de Deus em nossa vida e passamos a viver uma vida superficial, focada apenas em receber, receber e receber. O samaritano nos ensina o caminho da verdadeira felicidade. Ele não só recebeu a graça, mas reconheceu o doador da graça. E ao voltar para agradecer, ele recebeu algo muito maior do que a cura da lepra. Ele recebeu a salvação, a amizade de Jesus. Hoje o Senhor nos convida a fazer um exame de consciência. Somos como os 9 que recebem a bênção e seguem seu caminho? Ou somos como o samaritano que volta para agradecer? Que possamos aprender a cultivar um coração grato. Que a nossa primeira reação ao receber uma graça, por menor que seja a de glorificar a Deus em alta voz e nos prostrarmos aos pés de Jesus. Não espere grandes milagres para agradecer. Agradeça pelo sol que nasceu hoje, pelo ar que você respira, pela pessoa que está ao seu lado. A gratidão transforma o nosso olhar. Ela nos faz ver Deus em tudo e em todos. E um coração grato é um coração feliz, um coração salvo. Que o Senhor nos dê a graça de sermos sempre como o 10º leproso, aquele que volta, que reconhece, que adora. Que a nossa vida seja um contínuo louvor e ação de graças ao Deus que nos ama e nos salva. Se esta palavra tocou o seu coração, se você também deseja ter um coração mais grato, deixem um amém aqui nos comentários. Vamos juntos formar uma grande corrente de gratidão ao nosso Deus. Que Ele te abençoe, te guarde e te dê a paz. Muito obrigado por nos acompanhar. Fique com Deus e até a nossa próxima meditação.